Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Esse Pode. Fala aí, pastor. Fala, Fer. Engasguei. Fala, Fer, beleza? E aí, pessoal que tá em casa aí acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pela rádio Cambé FM, futuramente aí daqui a pouquinho pelo Instagram também e pelo YouTube. Esqueci a plataforma pelo YouTube. Eu já ia começar perguntando, e aí, Fer, como que tá a sua memória? A minha que não tá boa. A minha que não tá boa. Não, tá bom. A memória ainda tá dando pra salvar umas afiado. Não, porque hoje, como tá o título lá, o tema que a gente postou, hoje a gente vai falar sobre retrospectiva, né? Isso. E para falar de retrospectiva, a gente precisa ter uma boa memória. Rô, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos mais um Esse Pode, nosso bate-papo semanal, com bastante conversa divertida, com conhecimento, com bênçãos para todos nós. Deus abençoe a cada um. Isso aí. A Bia também tá ali no Instagram. Tá nos bastidores. Fala daí, Bia. Oi, gente. Essa foi a Bia. E aí, Fer, o que você... Eu ia falar conta de novo, mas é retrospectiva, né? Então, conta de lembrança. Conta de velho. Conta de velho. Conta de lembrança pra gente. São 6 meses já, né? 6 meses. Esse pode. São 26 episódios e 2 pilotos. E 2 pilotos. São um total de 28 episódios. 28? São um total de 28 episódios que a gente fez esse ano. E a gente iniciou esse projeto, né? Sim. E estamos levando, não tivemos férias, não paramos. Toda semana um episódio novo, um bate-papo novo. Sempre que pode um convidado diferente. Exatamente. Trazer pro pessoal aí. Ah, e só lembrando também um abraço pro Fernandinho, né? Fernandinho que é o quinto integrante do time, né? Dos Vingadores, dos originais. Mas o Fernandinho, como a gente já falou em outros episódios, ele mesmo falou, né? Por conta da faculdade, trabalho, que ele às vezes tem que ficar mais tarde, ele não pode estar aqui presencialmente, mas ele está nos bastidores procurando entrevistados pra gente, mandando ideia de arte, ideia de pauta. O Fernandinho tá junto com a gente aí. Abração, Fer. Vamos ver se no próximo, já ano que vem, o próximo episódio, talvez ele já tá aí com a gente e bora lá. E verdade, né? 6 meses, 26 episódios. Assim, eu não vou dizer que a gente começou numa brincadeira, porque a ideia era séria já, né? Mas assim, como a gente falou quando a gente estava com o time completo, falando das expectativas que a gente estava pensando, assim, superou, né? Tudo que a gente pensou e, nossa, já 26 episódios, 28, né? A gente não começou na brincadeira, sim. Mas você quis dizer que a gente começou no susto. Sim, a gente já estava se preparando para fazer, mas a gente ainda estava assim, tipo, meio que no papel, achando que ainda ia mais alguns dias para a gente poder começar a se organizar. E aí, de repente, Jesus preparou tudo e nós começamos. Então, não foi uma brincadeira, mas o susto foi. Colocou Guerra no nosso caminho, o Guerra falou, já vamos transmitir, já transmitimos. Já começamos do piloto já, que era só para conhecer a rádio, sim, conhecer como que era o projeto, a gente já fez o piloto. No piloto já começamos transmitindo aí, já trouxemos assim, bastante informação, na medida do nosso possível, né? A gente tem que entender que às vezes é difícil trazer, o pessoal às vezes não sabe a dificuldade que a gente tem em trazer profissionais, não por falta de profissionais, mas às vezes o pessoal tem aquela vergonha, aquele receio, né? Tem o conciliar o horário, né? O horário também. Não é tão simples. Pessoal, parece que não, né? Mas quinta-feira parece que todo mundo tá ocupado. Todo mundo ocupado. E a nossa ideia é manter ao vivo. Sim. Para ter essa interação. A gente podia muito bem pegar um dia aí, gravar e depois jogar aí nas redes sociais, mas a nossa ideia é manter o ao vivo justamente para ter essa interação de comentário, essa interação assim com quem está assistindo, e o ao vivo é gostoso também. Sim. Às vezes tem os erros, às vezes tem as partes aí que a gente dá uma falhada, né? Umas gafes, mas as engasgadas. Engasgado, já o que é que você fez agora? Foi engasgado. Já engasguei, já. Acabei engasgando. Mas é bacana, é gostoso, é divertido e, mais uma vez, né, a gente deixa o convite, você que está aí assistindo, acompanhando a gente, vem, sei lá, visitar a gente um dia, né, ver como que é. Vem. Sim, vem, pelo menos para ver, para assistir aqui como que é nos bastidores, para dar uma ideia, para
para sugerir um tema, às vezes não um convidado, mas um tema para a gente tratar, para a gente trazer um estudo aqui, para a gente poder informar, né? Vem discutir esse tema com a gente. Né? Sim, vem discutir o tema com a gente, às vezes não quer discutir, mas pelo menos bota ali. A ideia é que a gente fala, vem discutir, a pessoa já dá aquela... Ô, pastor, você lembra do piloto 1? Qual que era o objetivo do nosso podcast? Falar nisso, o meu pai já está online aí. Explica para ele o que significa podcast, pastor. Podcast, aqui é a explicação técnica ou o que é um podcast? Até, o podcast tem, eu não lembro como que é. São duas palavras. Na verdade se eu não me engano, como diz o meu gestor, salvo engano. Ele gosta dessa expressão. Salvo engano, são duas palavras, uma de origem da Apple, de um aparelho da Apple, e um outro lá de não lembro o que era, mas é em inglês, eu não entendo de inglês, gente. Mas coreano. Só coreano. Mais ou menos. Que é justamente entrevista, imagem com entrevista, alguma coisa assim. E o podcast, na verdade, é o programa de rádio que agora está sendo transmitido na internet. Isso que é o podcast. Mas é a junção de um gravador de voz com um transmissor de imagem. Isso que é o podcast. Pai, entendeu? Beijo, pai. É mais ou menos isso aí, Mickey. Estamos no caminho. Na minha casa hoje, minha mãe também está lá em casa. Que bacana, tá pra cá. Eu quis trazer eles pra cá, mas não. Eles estão com dor nas costas dois. Estão os dois com dor nas costas, então anda um pouquinho, tem que parar, então eu vou ficar em casa. Bacana, mas se tiver aí até o beijo, então, próximo, tamo aí. Você lembra qual foi o primeiro episódio, no piloto, o que a gente falou, qual que era o objetivo? Zana, Bia, vocês lembram o que a gente falou no primeiro episódio? E por falar em memória... A minha já não existe. O Gui perguntou no piloto 2. No piloto 2 o Gui perguntou qual é o objetivo, e o pastor deu uma resposta muito legal, que realmente é o nosso objetivo, que é alcançar multidões lá do outro lado do mundo, trazer informações para todos, né? Exatamente, de uma maneira descontraída, de uma maneira técnica, quando necessário, da parte do profissional, e o Esse Pode, para que você possa mesmo, né? Você pode assistir sem medo, não vai ouvir nada que vá te ofender, que vá causar algum constrangimento. Essa é a ideia do Esse Pode, é informar com uma linguagem clara, e uma linguagem que não ofenda ninguém, nenhuma camada da sociedade, nenhuma cultura, nenhuma tribo, né? Como diz a linguagem por aí. Esse é o nosso papel. O início não era nem Esse Pode, né? Não era. Não era nem Esse Pode. Era o podcast. Era o podcast. Porque até achar um nome, porque, gente, você vai no YouTube, o que tem de podcast? Semana eu tava conversando com o pessoal no trabalho lá, o pessoal tava falando. O que tem de podcast no YouTube não é brincadeira, não. Então, um monte. Aí você vai procurar um nome, nossa, isso é bom. Aí você vai e já tem. Já teve a ideia. Já teve ideia antes da gente. Pode crer, não. Pode crer, é verdade. Pode crer, é verdade. Mas aí já tem, pode crer. Tinha já as variações. Mas o Esse Pode, acho que veio... Ficou legal, né? Ficou legal, veio interessante para o que é o nosso podcast, né? Sim, para a ideia que a gente teve. E é um nome que pega fácil, né? Esse pode, então... Facinho, então... Inclusive, gente, canal YouTube, canal Esse Pode. Exatamente. Segue a gente lá. Se inscreve lá, entra lá, compartilha, ajuda a gente a crescer lá no YouTube, que futuramente, quando a plataforma permitir, a gente vai começar a transmitir direto de lá. Porque lá a gente tem uma facilidade melhor. O Instagram você tem que transmitir em pé, às vezes fica apertado a câmera, lá você consegue transmitir, tem mais funções, a qualidade é um pouco melhor. Mas para isso a gente precisa que o pessoal interaja com a gente, que o pessoal se inscreva para a gente poder, para a plataforma poder liberar esse mecanismo pra gente, né? Sim, exatamente. E hoje, como retrospectiva, né, a nossa ideia, e é bacana que o Fer estava viajando essa semana e a gente estava aqui, aí eu estava pensando, puxa, o que a gente vai falar na quinta-feira? Aí eu não queria mandar mensagem pro Fer, porque deixar descansar, e eu pensei em uma coisa, e aí você já
pensou a mesma coisa e juntou, né? Retrospectivo. Isso. É o último do ano, né? Hoje é de TBT, né? Hoje é de TBT. E o que significa TBT? É to back by Thursday, né? É de volta à quinta, né? É o significado de volta à quinta na tradução. To back by Thursday. A quinta, né? Back by Thursday. Seria na sexta, retrospectiva? É os dois no inglês e nós dois, Bia. É que esse TBT iniciou nos Estados Unidos, que uma pessoa colocou, lembrando a última quinta-feira, que é o to back to. Aí ela lembrou de uma quinta-feira e colocou, daí pegou. O pessoal começou o hashtag TBT lá e pegou. E hoje, então, nossa retrospectiva, nosso TBT é o nosso episódio, que foi a ideia que, para todos, assim, ó, retrospectiva. Bacana. Quase o último dia do ano, né? É, quase. Dia 29, verdade. Dois dias, né? 2 dias para encerrar o ano de 2022, começar um novo ano aí. E muita coisa boa, né? Prometendo aí para esse ano, falando em relação a podcast, falando um pouquinho em relação à igreja, um pouquinho em relação à célula de jovens também, né? Que o podcast é uma frente de trabalho aí da geração eleita, querendo ou não, né? Os jovens estão à frente aí ajudando, dando as ideias. Só falta eles virem aqui para falar, que nós 5 é cara de pau e a gente vai e fala e... a gente fala que tem vergonha, eu e a Bia principalmente, mas na hora que a gente chega aqui, né, parece que muda. Desfaz, a gente consegue. Mas eu acho que, inclusive, é até por isso que muitas pessoas não vêm participar. Sim. E até aquelas que aceitam, elas vêm nervosas, ficam nervosas, igual, por exemplo, o Edgar, o cabeleireiro, a gente vai falar um pouquinho dele, mas quando ele chegou ele estava muito nervoso. Sim. Ele é namorado da minha sobrinha, então preocupado, ele queria que a gente praticamente desenhasse como que ia ser o podcast, porque ele estava nervoso. Aí quando ele viu como que era no comecinho, já foi melhorando. A Josi, que foi uma das últimas que a gente trouxe também, estava muito nervosa. Depois ela falou assim, me leva de novo. A Bispa não estava nervosa, mas quando ela veio, ela falou, quero de novo. E ela veio de novo. Ela foi a única que veio... Não, ela é o apóstolo, né? O apóstolo veio também. Veio duas vezes. Porque é muito legal, gente, é muito bacana. Você tá aqui, às vezes, lógico, a gente fica nervoso na frente das câmeras, falando ao vivo, com medo principalmente de errar, de falar alguma bobeira, né, para as pessoas que estão assistindo. Mas quando a gente está aqui, a gente vê que é completamente diferente. Então, às vezes, o pessoal não vem, não participa por vergonha. Eu tenho pessoal que trabalha comigo lá no posto de saúde, tem médico, tem dentista que eu conversei, tem técnico de enfermagem que eu convidei para vir, eles, não, imagina, eu não tenho coragem. E tem uns que a gente sabe que não tem mesmo, que é mais difícil. Alguns juntam um pouquinho de coragem e acabam vindo. E quando vem, percebe que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito divertido, que é muito legal, que essa 1 hora passa rapidinho. Você pensa assim, meu Deus, eu vou ficar 1 hora, o que eu vou falar em 1 hora? Quando você olha no relógio, já está quase acabando. Da onde a gente vai tirar tanto assunto para falar 1 hora, não vai dar. Porque 1 hora parece pequena, mas não é. Não é. Exatamente. Mas depois que começa, ela acaba se tornando pequena. Porque, igual da Bispa e da Ana, do Louvor, a gente ficou assim, nossa, meu Deus, o que nós vamos falar? E ainda ficou, a gente preparou da Bispa, como eu ia estar aqui, eu escrevi as perguntas para eu não me perder. E faltou algumas perguntas para eu fazer, porque não deu tempo de fazer todas as perguntas, porque foi desenrolando e a gente foi conversando. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é muito gostoso a gente estar aqui, né? Com certeza. É bacana. O primeiro, não sei se o pastor lembra, no primeiro episódio eu tava com as pernas aqui embaixo, assim, sabe? Tava tremendo que eu não aguentava, mas o pessoal também, quem tem esse medo, esse receio, cara, vem aqui que você vai se sentir confortável, vai ser gostoso e flui. Tem realmente, antes de começar a gente fica meio tenso, mas depois se solta e vai levando, aí você vai vendo o tempo, nossa, mas já passou tudo isso, e nossa, e agora tem um monte de coisa pra falar e não dá tempo. Não, mas é bacana, é gostoso. Vamos então relembrar um pouquinho aí dos nossos... A gente vai esquecer o nome. Não vamos, porque eu tô aqui, ó. Eu tô com colinha aqui, ó. Eu tô com colinha. A gente teve aí os 2 pilotos, né? Que o primeiro foi eu e o Fer, aí a Rô participou, a Bia participou também.
entrando com alguns flashes. Participação especial. Nem sei como que eu consegui fazer isso. Aí o piloto 2, o Fer tava aqui, né? O Fernandinho, a gente falou um pouco sobre o jovem Sim. e o mundo, né? O Fer dando testemunho lá em relação à faculdade, né? Que ele estuda em um lugar onde tem muito jovem, muita... Assim, é um lugar onde o jovem ele é testado, né? Onde o cristão, ele... Não só jovem, mas o cristão de uma maneira geral é testado, é a faculdade. E aí ele falou um pouquinho aí dos episódios. Então, como é piloto, a gente vou dar só uma pincelada. Aí o nosso primeiro episódio oficial, que não poderia ser diferente, a gente trouxe aqui o apóstolo para contar um pouco da história da igreja, contar um pouco a história do ministério dele. Para mim, como eu comentei naquele outro que a gente estava aqui com o time completo, foi um dos preferidos, que a gente contou a história da Igreja Moriá. Estamos indo para 24 anos de Moriá. E, assim, com 24 anos com celebração especial, né? Isso, exatamente, que a gente vai deixar lá na frente assim como... Deixa quieto. Deixa quieto. Surpresa. Surpresa. E assim, contar a história da igreja, porque tem muita gente nova, assim, do começo, são poucos que conhecem toda a história de fundação, como que foi o chamado na vida do apóstolo, como que foi começar um ministério do zero e tudo mais. E nesse episódio 1, ele contou um pouco, né, das histórias, das experiências, que às vezes a gente conhecia meio por cima no culto, mas ele contou algumas aqui, como o Fernandinho. O Fernandinho gostou da gasolina. Da gasolina, né? Sempre ele contou com detalhes aqui. Então, assim, o episódio 1, a gente contou a história da Moriá, né? Porque o Esse-Pod, como a gente falou, é uma frente de trabalho do Geração Eleita, que é o Ministério de Jovens da Igreja Moriá. Então, assim, o episódio 1, para mim, foi um dos favoritos. E é como você falou, não teria como ser diferente o nosso primeiro episódio, ser com ele, com o nosso líder, porque se hoje nós estamos aqui, claro que não só graças a ele, vou dizer isso, Sim. graças a ele, graças a... Como instrumento de Deus, né? O compromisso dele, de quando Deus chamou. Eu sou uma das que está, não desde o começo, mas eu lembro que antigamente tinha os informativos, e eu tenho lá, eu tenho guardado na minha vários casa, guardados várias também. pastas na minha casa. E um dos folhetins que eu tenho é de março De 99. A igreja Mais foi... antigo, o meu é de 2012. A igreja foi fundada. A igreja foi fundada em janeiro. E eu tenho ou é de março ou é de maio, alguma coisa assim. Então são poucos meses. Só que assim, eu visitei, depois demorou. E lá em dezembro aí eu me firmei mesmo. Então quase um ano, mas eu já tinha ido antes. Então, tipo, praticamente eu sou desde o começo. Sim. Não vi a fundação, sempre ouvi ele contar sobre como foi, sobre como foi a transição. A Josi, que nós trouxemos aqui, ela tá desde o começo, mas eu tô praticamente desde o começo, então a gente viu muita coisa, eu vi bastante coisa. Eu acho assim lindo, muito assim, eu não quero puxar saco pro apóstolo, mas eu lembro lá no começo, quando ele falava as coisas, falava assim, gente, vamos se esforçar. Daqui a um tempo a igreja vai estar assim, assim e assim, e é o que a gente está vivendo hoje. Eu consigo ver hoje, enxergar aquilo que ele declarava e profetizava alguns anos atrás. Então, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui, se o nosso podcast está aqui, se os jovens estão, é por conta dessa dedicação, porque não foi fácil. E eu falo que não é fácil porque o Rodrigo, meu marido, como pastor, a gente já ficou por alguns anos cuidando de igreja. Nós, antes da pandemia, né, tinham as regionais, e por alguns anos a gente cuidou, né? Primeiro a gente de Santo Amaro e agora depois Dona Rosa. Então a gente viu, assim, tipo, é claro que o apóstolo e o bispo estavam sempre dando a cobertura, mas eles não podiam ir em todos os lugares ao mesmo tempo. Então era eu e o Rodrigo, quer dizer, o Rodrigo, mas eu como esposa, e a gente viu a dificuldade. A gente sentiu na pele muitas vezes aquilo que ele falava lá, né, na frente. Sim. Às vezes ele fazia as reuniões de liderança e falava, gente, olha, assim, assim, assim. E uma coisa é você ouvir, outra coisa é você passar na pele. Né? Então a gente conseguiu entender, lógico
lógico que eu sempre entendi, mas eu consegui, tipo, ver com os meus próprios olhos. Sentir, né? Sentir na pele a dificuldade, não é fácil. Então, tipo assim, o compromisso dele, a dedicação, o amor pela obra. Então, esse primeiro episódio era fundamental mesmo, Sim. que fosse o nosso líder, o fundador da igreja, de estar aqui para contar um pouco da história, né? E se Deus permitir, lógico, acredito que vai, o ano que vem, ele vir contar mais um pouco de história, como que foi, porque são muitas, gente, são, como ele falou, esse ano agora, dia 19 de janeiro, a gente completa 24 anos, então já é jovem já, não tá mais na adolescência, 24 anos já é um jovem, então é muita coisa, é muita experiência, muitas decepções, muitas alegrias, muitas vitórias que a gente viu, muitos milagres, gente, eu vivenciei e eu presenciei vários milagres dentro da Moriá, então Deus é maravilhoso, então esse primeiro episódio foi fundamental. E o pai vendo os filhos caminhando, né? Caminhando, tomando coragem e caminhando, então assim, o episódio 1 pra mim foi bacana. Fer? Tem que comentar, né? Porque as histórias que ele trouxe, os milagres que ele testemunhou e toda a trajetória é o que a Rosana falou, era essencial que fosse o apóstolo nosso primeiro convidado, não tenho o que falar. Não tinha como. Aquele negócio, né? O apóstolo também, além de tudo, é comunicativo. Sim, ele nos ensinou aqui, ele participando com a gente, ele nos ensinou como fazer, né? Então, foi muito legal aquele primeiro episódio, eu acho que ali eu falei, não, tem que me soltar porque o apóstolo, meu líder tá falando isso, eu não vou ficar, não, tem que ser assim. E a gente foi soltando, foi criando mais coragem, graças ao apoio dele, a determinação. Ele falou, gente, vamos começar, vai lá na rádio, vê como que é, faça, não sei o que tem, daí ó, tá assim, tá daquele jeito, vamos fazer. Então foi bem legal aquele primeiro episódio com o apóstolo. Bacana. Bia, Beatriz? quer falar alguma coisa? Não, Hoje. é isso aí A mesmo. Bia tá light. Eu já tô só acompanhando. Não, vai começar. Daí depois da gente sair daqui, eu queria ter falado tal coisa. Normal. Não sou assim. Faz parte. Aí o episódio 2 a gente teve a figura aqui do Sérgio, né? Que o Sérgio é uma figura, conheço há alguns meses, alguns anos já. Que ele contou o testemunho dele, né? O Sérgio que quase nos deixou, né? Quase Jesus levou, mas quase. ainda não é tempo. Volta. Fica lá um pouquinho pra encher a paciência do povo. O Sérgio é uma figura bacana, sempre tá acompanhando a gente, sempre tá. Agora tá no Instagram, né? Ele era figura fixa ali no Facebook, migrou pro Instagram, ele não tinha Instagram, mas estava aqui, contou um pouco do testemunho do período que ele ficou internado, né? Desenganado pelos médicos, assim, e por um milagre mesmo da parte de Deus levantou tudo que ele passou. O médico falou, chegava, eu lembro que ele contando, o irmão dele contando, que o médico falou, se despede que já foi. Não tem como recuperar. E assim, Deus foi, levantou. E é um milagre mesmo, às vezes a gente não tem noção, né, das coisas. E eu vou falar por mim, mas como eu trabalho na área da saúde, eu não sou técnica de enfermagem, mas eu escuto o pessoal conversando. E antes do Sérgio ficar doente, passar mal e tal, os enfermeiros eles conversavam, né, bastante sobre a situação do Covid e tal. E aí eles falaram, né, que aquele processo de virar a pessoa, que agora eu esqueci o nome. Não é. Eu esqueci agora. Aquele processo de quando a pessoa já não está muito bem, ela tem que fazer aquela vira de bruço para entubar. Essa pessoa, normalmente não tem volta. Eles falaram para mim. Isso antes de eu saber que o Sérgio não estava bem. Eles fizeram uma conversa, daí eles falaram assim, nossa, fulano precisou virar de costas. E aí eu falei, mas e daí? Ele falou assim, não, porque normalmente quando vira não tem volta. Dificilmente a pessoa volta. E quando o Sérgio foi ficar internado, ele teve que fazer isso. Ele teve que fazer esse procedimento de virar de costas. E na hora meu coração acelerou, porque eu tinha ouvido e eu lembrei do que o enfermeiro falou pra mim, né? Um profissional tinha falado pra mim. Aí eu falei, Jesus, então agora é só o Senhor. E nesse segundo episódio ele estava aqui contando como que foi. Então, realmente é um milagre. E às vezes a gente não tem essa noção, porque talvez a gente não sabe da parte técnica, né? Mas, como eu ouvi da boca do próprio enfermeiro dizendo que era um procedimento quase que irreversível,
não que era impossível, né? Mas praticamente irreversível. Pra medicina, né? Pra medicina, quando aconteceu com o Sérgio, aí a gente vê que realmente é um milagre, né? Bem assim mesmo, hein? Ó, e o próximo episódio eu não vou falar, é vocês, viu? Já é o segundo episódio que eu falo. Brincadeira, eu vou falar assim. O próximo eu participei. O episódio 3, então, que a gente teve aqui a Maria, que A também Maria, assim, foi verdade. muito bacana. Verdade. Foi muito bacana. O testemunho dela, da né? Maria. Assim, das experiências com tão pouca idade e assim, experiência de gente grande pra gente entender. E aí foi a Rô e o Fer que tava aqui, né? Isso. Nós dois que Conversaram. conversamos com ela. Legal a Maria, que o pastor falou, é pouca idade, muita experiência, profissional, marqueteira, né? Às vezes a gente tem uma arte, tá meio na dúvida, taca com a Maria, que a Maria faz. Ela já posta, gente, peraí, eu vou mexer aqui. Aí depois ela volta transformada. É bem legal essa história dela, ela falando, ela mostrando, né, o que ela viveu, como foi. Foi bem interessante estar com ela aqui. Bacana. Eu gostei também, né? Por eu ter participado, eu também estava bem nervosa. E acho que foi o primeiro, né? Foi Que o eu primeiro participei, que que você eu ia ser tava entrevistadora. fixando. Falei, Jesus, e agora? Ainda bem que é o Fernando. Que ele fala que ele é muito tímido, não sei o quê, mas ele e o Rodrigo, eles conseguem criar um ambiente agradável para quem está aqui com a gente. Então eu sei se tá aqui, tá o Fernando e tá o pastor Rodrigo, eu posso ficar sossegada que vai fluir. E foi muito gostoso, né? A participação dele eu achei muito legal. E como naquele dia dos originais, um dos episódios que eu mais gostei foi o da Maria, né? Por causa do testemunho mesmo dela, como o pastor e o Fernando falou, por ela ser muito nova, tudo que ela passou e a maturidade que ela teve, ou que, tipo, ela precisou criar depois disso para passar por tudo isso, eu achei, assim, muito legal. Bem bacana. E assim, a Maria é cativante, né? Ela é simpática e tal, comunicativa, bem bacana, bem legal. Gente, eu vou passando os episódios para dar tempo, mas se vocês quiserem falar, vocês falam. E aí, o episódio 4, a gente teve o Alexandre aqui. Alexandre do que foi Portal Cambé, né? Portal Cambé, a gente falou sobre RH, né? Que ele Isso. Ele é gestor de departamento pessoal, né? Que a gente aprendeu Alexandre, que tem. deixa eu dar um toque pro Alexandre. Alexandre, muito obrigado. Eu tô fazendo minha pós em gestão de pessoas, tá? Legal. Esse pode dando frutos, tá vendo? E assim, a gente tirou muita dúvida, né? Que eu gosto, quando a gente traz algum profissional, eu gosto de questionar, porque eu sou leigo numa porção de assunto. A gente estuda um pouco a área para também entender, né? Saber do que vai falar, mas assim, em muitos assuntos aqui eu sou leigo, então eu tiro dúvida daquilo que eu acho que as pessoas também têm dúvida. E assim, muitas dúvidas foram sanadas a respeito de acidente de percurso, é isso que chama de trajeto, né? De trajeto, sobre férias, sobre acertos, sobre dicas de currículo, né? O que precisa, o que não precisa. O Fer falando do estágio, sobre estágio, né? Que é um pouquinho diferente do contrato. Sobre estágio, sim. Foi um tema que eu achei bacana, assim, legal, porque todo mundo precisa trabalhar, gente, não tem como. E se você ter uma ajuda, um norte ali para você saber o que fazer, por exemplo, lá na empresa onde a gente trabalha, no meu setor, a gente está com um déficit de 12 funcionários. E assim, nossa, mas ninguém quer trabalhar? Até quer trabalhar, mas o trabalho, o horário é um pouquinho diferenciado e nem todo mundo se encaixa. E às vezes a pessoa vai lá e acaba não se encaixando, vai lá, não consegue a vaga porque não consegue se apresentar da maneira. Então assim, todo mundo precisando trabalhar, você ter 12 vagas só num turno, fora os outros 2 turnos, fora a parte interna ali, administrativa, tem muita vaga. Então assim, você ter um profissional dessa área que te instrui é bem bacana. Eu gostei bastante aí do Alexandre e ficamos de trazer ele novamente, falar sobre jornalismo, para falar sobre... e jornalismo, ele fez a promessa da pizza, né? É verdade. Portal Cambé vai patrocinar a gente com a pizza. E falar um pouco mais também sobre RH, sobre departamento pessoal. Eu achei bem interessante. Bem bacana, bem interessante. Episódio 5, a gente trouxe aqui o Bispo, né? Uma vida por um ministério. O Bispo veio e falou um pouco sobre o ministério dele, mas falou também sobre o nosso projeto em Morumbala. Que o Bispo é o elo ali de ligação entre
o Brasil e Morumbala, em Moçambique, falando um pouquinho da realidade, como foi, né, esse encontro com o pastor Matheus Felizardo. E ele falou algo que eu achei interessante a respeito da prosperidade do cristão. A prosperidade do cristão, ela não pode ser benéfica apenas para você, mas ela tem que ser para você e para aqueles que estão à sua volta. Isso eu achei bem forte, assim, bem interessante o que ele falou. O bispo é um conhecimento ímpar, né? O que ele conhece da palavra, da Bíblia, e ele não sabe conhecer e ficar para ele passa, ele transmite isso. E é tão gostoso estar conversando com ele. Quando você começa a falar alguma coisa, ele vem e fala, biblicamente falando, é assim, mas historicamente se encaixa nisso. Então por isso que a Bíblia fala, cara, isso para mim, a gente vai conversando ali, passa horas e horas e horas, e é o que foi no episódio com ele também. A gente vai falando, vai trocando ideia, vai, opa, eu dei uma hora, tem que parar e tal. É muito gostoso estar conversando com o bispo sobre isso. Então o episódio para mim também foi muito legal. Foi bacana. Você que está no Instagram, você que está acompanhando a gente aí, posta aí o episódio que você gostou, que você lembra aí. Se tiver alguém falando aí, Bia, aí você já pode cortar aí. Como fala nos telejornais, né? Você tem prioridade. A dona Conceição falou, Pai e Senhor, amados irmãos. Mami, vai viajar amanhã. Ó, Zap Sítio. ó. Tá A podendo. Elza mandou um Pai e Senhor. A senhora Elza. Elza A Regina. Maria mandou o Lu. Ali. O Doni. Doni mandou Eita Glória. Abraço para vocês, queridos irmãos. Abraço, Doni. Doni. A gente vai ser... Deixa eu mandar um abraço. Eu não sei se é o Maxwell. Maxwell, toda semana, toda sexta-feira, quando eu chego para trabalhar, ele trabalha lá com a gente, é da igreja também. Ele sempre falou, assistiu o episódio, assistiu o podcast. Abraço, Maxwell. Ele acompanha pelo Facebook. Não sei se ele que tá acompanhando aí, mas quando ele for assistir, abração, Maxwell, amanhã. Legal. Tamo junto de novo, logo cedo. Daqui a pouquinho tamo lá. Episódio 6, a gente trouxe o Rudney para falar um pouquinho sobre... Ele deu testemunho, né, da vida dele, como foi, e para falar um pouquinho também sobre enfermagem, né? Explicou um pouquinho a diferença do enfermeiro e o técnico de enfermagem, que eu particularmente tinha essa dúvida, assim, queria ouvir, né? A Rosana, como trabalha na parte da saúde, ela tinha falado, mas ouvir do enfermeiro é bacana, que tem o enfermeiro, que esse tem que ser graduado, e tem o técnico, que daí ele faz um curso técnico, por isso que chama técnico de enfermagem. Então você que vai ao posto de saúde, nem todo aquele de branco é enfermeiro, nem todo aquele de branco é médico, nem todo mundo que trabalha no posto é enfermeiro. Então você vai assim, se a pessoa não está te atendendo, talvez a parte dela já foi feita, agora tem que esperar. Ou enfermeiro, ou médico, e entenda a situação antes de sair falando. Mas o Rudney foi bacana. O Rudney é um parceirão nosso, né? Ele sempre... Sempre tá... A gente não sabe se é o Rudney ou se é a Cláudia. Porque é Rudney e Cláudia, né? Mas ele sempre, boa noite. Os dois. Então, o Rudney também é bem legal. Sempre tá presente, tanto ele quanto a Cláudia, casal abençoado, casal querido, né? Bacana mesmo eles estando junto. Aí o episódio 7, a gente teve aqui o Dr. Regi Cláudio. Dr. Regi Cláudio. Doutor é advogado. Doutor é advogado. Regi Cláudio falando sobre direito, né? Um pouquinho sobre direito, assim. A gente até meio que colocou ele alguma questão mais justa, porque perguntamos coisas que não é a área dele, mas ele mostrou pra gente que o direito, ele tem várias ramificações, né? Então, assim, às vezes, eu quero ser advogado, mas você tem que ver qual é a área, qual a área que você vai se adaptar, mas também foi bacana, foi esclarecedor algumas coisas que a gente teve, ajudou lá, depois eu tava vendo como que chama? Nos comentários lá do Instagram, no direct lá, o pessoal, ele respondendo, ele explicando. Ele foi pesquisar e respondeu. Ele respondeu, bacana. Esse é o nosso projeto. É aproximar. É claro que o médico vai vir aqui, ele não vai te dar uma consulta, mas pelo menos o que der para sanar ali na entrevista ou nos comentários, esse é o nosso papel, e foi bacana também do Regi Cláudio. O Cauã, o filho dele, o mais velho, eu ministro ele aos domingos,
Daí eu falei, Caô, o que você pretende fazer? Acho que quero seguir a carreira do meu pai. Então o Henrique Cláudio já tá ali. Eu falo, mas é isso, tem dúvida? Quando tem dúvida eu pergunto pro meu pai, sim, alguma coisa. Então é bem legal. O Henrique Cláudio é bem assim, né? Bem atencioso com as pessoas. Sim. Então você imagina o filho dele, como deve ser bem interessante ser ministrado por ele na situação profissional. É bem legal mesmo. O Henrique Cláudio é nota 10 também, não tem o que falar, né? Bem Nosso bacana. líder de famílias de Londrina, né? Sim, casais, de né? casais em Londrina, ele junto com a Meire, né? Isso. Tá lá com a Rose, o canal. É Rose e Meire, né? Às vezes eu chamo de Rose, às vezes de Meire, dá uma misturada. Meiroca. Meiroca. Ela posta umas receitas de vez em quando lá, né? Aí no episódio 8, a gente teve mulheres no ministério, que aí a gente trouxe a bispa, né? Que daí, né, Fer, é algo que... Machuca. Machuca. Fere. Falar sobre Dentro isso? assim tem. Não, a gente tá tentando a se gente vai segurar. ser A gente não aprofundado. trouxe nenhum psicólogo ainda, né? É verdade. Psicólogo. Foi assim um dos episódios que mais bombou de visualização ao vivo, de interação. É nóis, Psicóloga. Bia. Se alguém souber de alguma psicóloga, fazer aqui, tratar isso. Aquele episódio. Até o telefone tocou. Teu telefone tocou hoje. Não liguem na rádio, por favor. Mas foi, Isso dói. Isso dói. foi bacana. Então, Que daí- entre aspas, é muito bom Não, ver bacana, isso, né? é Ver ótimo. Esse retorno, assim, nossa, foi muito legal. Foi muito gostoso ver aquele lá fora. Nossa, que legal. Tá bombando, continua. Foi muito gostoso ver. Foi bacana. Que daí foi a Rô, a Bia E a bispa. e a Bispa falando, né? Vocês querem comentar? Vocês que... Eu tava um pouco nervosa, né? Como eu falei, no da Paula foi o primeiro que eu fiz, mas tinha o Fernando, que como eu comentei, né? Eu pensei desse jeito, no da Ana Paula, Da Maria? Paula. Maria Não, Paula. da Maria. Maria Paula. Maria Paula. Eu pensei assim, juro pra você que eu pensei assim, não tem problema, se eu não souber nada, o Fernando comanda. Agora no da Bispa era eu, a Bia e ela. A Bia, quando eu conversava com a Bia, parecia mais nervosa que eu. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, e aí, como é que vai? Né? Então eu tava, né, abrindo o coração aqui, eu tava nervosa. E é exatamente por isso que eu fiz o comentário, que eu falei que eu fiz todas as perguntas no papel, deixei ali no cantinho, né, pra eu não esquecer de nada, pra fazer o negócio fluir. Sim. Né? Falei, não vai ter o Rodrigo, não vai ter o Fernando. A Bia tá mais nervosa do que eu. Meu Deus, como é que vai ser? virar uma loucura. Mas a bispa, semelhante ao apóstolo, também é comunicativa, também fala bem, conversa bastante e foi muito divertido fazer com ela. E depois, quando terminou, ela falou, gente, me traz de novo, porque é uma delícia. É muito bom. E aí ela veio de novo. E é bacana. E a Bispa é uma figura, né? É bacana. A Bispa a Bispa, Apóstolo, Esterelane é top. Eu gosto de sentar e conversar com a Esterelane, que a gente, se deixar, bate altos papos. É Quer bacana. falar alguma coisa, Bia? Não, é isso mesmo. Não, Gente, não é isso tô com não. medo. Essa Bia tá aqui pra A Bia, concordar, ela né? quase saindo, ela tava até mais pra cá. ó. No Instagram não aparece mais, né? Vem mais pra cá, Bia. Não, tá bom. Bia Tá tá bom aqui aqui, pra tá bom concordar. aqui, tá bom aqui. Na próxima eu não participo. Episódio 9, a gente trouxe aqui o Ricardo, soldado. Antônio Maria, irmão da Rô, meu cunhado. Que é até o título eu achei bacana que o Fer colocou, é uma profissão de quem doa a vida para salvar a do próximo. Assim, bem bacana mesmo. Esses dias, Natal agora, né? Natal caiu que dia? No domingo? Domingo. Do sábado pro domingo, se eu não me engano. Na ceia do Natal. Na ceia de Natal ele tava de plantão. Trabalhando aí no domingo, a gente tava É de escala, né? de escala, né? De escala. Então, e tava lá trabalhando, assim, bombeiro eu acho que é um herói de carne e osso, né? Que todo mundo tem, né? Que toda criança, acho que todo mundo, né? De uma maneira geral, é uma profissão muito respeitada, porque realmente você dá a vida, às vezes, para salvar alguém que você nem conhece, uma situação que você nem sabe como que é. E assim, às vezes a gente conversa quando tá lá, ele conta muita história, assim, de período de treinamento, como foi, algumas situações que ele teve que enfrentar, algumas ocorrências que ele atendeu, e foi bem bacana. Acho que o bombeiro assim, é uma profissão
E ele também falou, né? Falou, ó, eu vou fardado. E ele quis vir. Fardado. Quis vir Filho fardado. dele também? Sim, o Lô também tem a fardinha dele, bem bacana, gostei bastante. Quando ele foi casar, eu queria que ele casasse fardado, que tudo bem que eu não tenho que querer nada, né? Quem tinha que querer era ele e a esposa dele, mas é que eu acho tão legal, né? A gente vê nos filmes a pessoa casando É bonito, assim, né? É muito Traje bonito. militar, mas né? ele preferiu o terno, também tava Normal. bonitão, né? Mas é interessante porque eu vi ele se preparando, eu vi ele estudando, porque não foi fácil passar. Né? Ele fez o concurso e tal, passou, mas só que tinha treinamento de mergulho, ele teve que morar um tempo em Curitiba, então não foi assim, tipo, da noite pro dia que ele se tornou bombeiro e se tornou o que ele é hoje. Então foram anos, né, assim, ele começou sendo bombeiro, mas assim, depois ele teve que fazer curso para socorrista, ele é bombeiro, socorrista, então bastante coisa ele teve que fazer, treinar muito para ser, e não só ele, não estou dizendo que é meu irmão, mas estou dizendo porque eu vivenciei, né, eu vi, mas todos os bombeiros têm que fazer isso. Então se hoje, para a gente colocar esse tema, aquele que doa a vida para salvar outras, é porque tem que ter esse preparo, e ele se prepara mesmo. Eu vi porque na época ainda eu morava, né, com ele e tal, quando a gente era solteiro. Ele estudava muito, ele treinava muito, ele praticava muito, então não é fácil, né? É uma honra, né? Talvez hoje dê um retorno bacana, mas que precisa trabalhar bastante para isso, né? Sim. Não é fácil. É bacana. Episódio 10, a gente trouxe o Daniel aqui, né? Um instrutor de autoescola. Também foi um papo bacana, algumas... A marca registrada dele. Você entra na autoescola Casone e tá lá o Daniel. Aí foi a Bia e o Fer que presidiram. Fala um pouco da conversa do papo com o Daniel. Fala você. Ana Beatriz, não. O Daniel é aquele cara que é legalzão, né? Ele é muito legal, pra cima, muito divertido pra conversar com ele. Uhum. E ele fala assim, ele tem prazer em dar aula, ele é motorista de ônibus. E hoje ele é instrutor, mas você vê que ele tem prazer em exercer aquela profissão. E ele está sempre prestativo com os alunos, né, Bia? Os alunos às vezes procuram ele pela facilidade que ele tem de lidar com as pessoas. Então o Daniel também, ele é pastor também, né? Sim, Então ele é uma pessoa bem legal, bem pra cima, que tá sempre pondo a gente pra cima também. Sempre, e aí, tudo bem? Ele é muito interessante. E é importante, você tá aprendendo ali a dirigir, que não é um negócio tão fácil, né? Como parece, ter alguém ali ajudando é bacana. Eu lembro quando eu fiz a autoescola, tinham 3 instrutores, aí um deles um dia, acho que ele não estava a fim de dar aula, falou, vamos fazer baliza. Eu fiquei a aula inteira só fazendo baliza. Nossa, é complicado. Mas você ter alguém ali bacana que sabe ensinar é interessante. O Daniel é uma figura bacana. O episódio 11 a gente teve aqui o Paulo, pai da Bia, que aí o tema foi, né, da leitura, a conversão. Ele contou um pouco a respeito da conversão dele, assim, bem bacana, bem interessante, que ele se propôs a aprender, né? Sim. Às vezes a gente vê muito crente estacionado, né? Me contento com aquilo ali, e o Paulo não. Ele quis aprender, não ficou só naquilo e foi buscar, e partiu dele. E assim, achei bem bacana o testemunho dele, as experiências que ele teve, contando um pouquinho da experiência como pai, né? Ele, a Diva. É teu pai, você quer falar, né? Você não falar do seu pai agora? Eu não tenho que falar isso. Ele fala, meu pai é sem palavras. Tem que falar do meu pai. Foi o primeiro episódio que a gente fez na igreja, né? Sim, foi o primeiro episódio fora daqui. A gente fez o teste lá na igreja. Uhum. Paulo, cara, demais conversar com ele, muito bom. A experiência dele como pai, como, assim, verdadeiro paizão de família mesmo, né? Tanto é que ele fala, não, eu chego em casa, eu cozinho, eu chego em casa, eu faço as coisas. Tá de férias. Agora a dona Diva, como a dona Diva tá de férias, então é ela que cuida da casa. Né? Sim. Então o Paulo tá mais tranquilo, mas ele tem prazer quando ele fala assim, ó, tem que fazer a janta. Ele vai e faz com prazer, ele cuida das coisas com prazer, então é bem legal. E ele falou isso pra gente, o testemunho dele, que ele se converteu lendo, né? Lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. palavra, e
a diva indo e ele não, e a conversão dele no momento tocou escutando rádio, né? Que ele falou, uma coisa assim, TV. Era na TV. Né? Na TV. Isso, na TV. Foi bem legal. Cara, é demais. Bem legal, bem bacana. O episódio 12, a gente teve aqui uma grata surpresa, né? Que a gente não conhecia o Dan, o Dr. Dan, mas ele prefere ser chamado de Dan Nakamura, que ele tem página que chama no Facebook? É uma página no Facebook lá, Diário de um Médico Cristão. Esses dias eu tava lendo uma que eu achei interessante, de um eu acho que era morador de rua, se eu não me engano. Aí ele tava internado, aí quando ele foi liberado para comer, ele pediu coxinha e refrigerante. Aí a médica que estava acompanhando foi e trouxe, né, e falando, né, às vezes as pessoas se contentam com tão pouco, né, com tão para quem não tem, o pouco que pra gente é algo, nossa, uma coxinha, um refrigerante, algo que a gente... É o que às vezes a gente até reclama de ser pouco, Sim, né? E para alguns é tão, assim, satisfatório, né? E aí eu tava lendo essa história essa semana passada, eu achei bem bacana. E o Dan... Uma pessoa também. Muito bacana, nossa, prestativo. O testemunho dele também, né? Sim. Também foi entubado. Então, foi. Recuperou e falou, não, a partir de agora eu preciso mudar, né? Então ele começou a fazer esse diário, já fazia, né? Daí começou a pegar mais a firme nesse diário. Exatamente. E ali saiu, nesse episódio, saiu um probleminha com a minha mãe, né? É verdade, porque a gente não dá comida pros convidados. Hoje a gente teve chicletinho. Teve chiclete, tem água, tem mãe, tá melhorando, mãe. Tá melhorando. E assim, a disponibilidade dele, né? Sim. Assim, o Rudney indicou, o Fernando já entrou em contato com ele já, que a gente apresenta, a gente edita, a gente é a gente chuta, a gente lança e faz o gol. Assim, como que é? Relações públicas, né? Faz um pouquinho de cada coisa. E assim, a prontidão dele em nos atender foi bacana, assim. A humildade, a simpatia dele. Gostei bastante também do Dan aqui. Aí no episódio 13, a gente estava em outubro, né? Trouxemos novamente o apóstolo para falar sobre o posicionamento do cristão em relação às eleições. Assim, um tema muito bacana, bem bacana, bem esclarecedor, né? Porque a gente acha que cristão não tem que se meter com política. Mas aí a gente declara, o Brasil é do Senhor Jesus, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, mas como se a gente vai colocar gente no poder para assumir que não tem um compromisso, né? Esse mesmo compromisso com Deus. É mesmo que se a gente querer, a minha cidade ela tem que crescer, mas aí eu coloco um prefeito que não tem uma visão de empreendedor, uma visão de crescimento. Então assim, foi bem bacana esse episódio, porque estava no momento tenso ali, né? Tenso da nossa... Decisivo. E assim, foi bem providencial, né? Esse episódio. O posicionamento do cristão em relação às eleições e o seu poder, né? O poder de decisão do cristão. Foi bem bacana, polêmico, talvez, mas foi legal. Aí o episódio 14, que daí foi com a Bispa, a Rô e a Ana, né? Que foi um papo sobre louvor e adoração. Bem legal também. A Ana se preparou, né? Estudou, trouxe um estudo. A Ana foi interessante porque a gente já tinha convidado ela outra vez para vir, e aí a Ana é muito inteligente. Eu comentei essa semana com ela. Ela é muito curiosa, ela aprende muitas coisas, ela sabe muitas coisas, mas ela é vergonhosa. Ali, você e ela conversando, ela conversa bem, mas a gente vê que ela é vergonhosa. Sim. E a gente tinha convidado já ela uma vez e ela ficou meio assim de vir. Mas aí quando a Bispa veio e falou que queria voltar, daí eu comentei que eu queria trazer a Ana, aí a Bispa já falou, não, então você vai comigo, e aí a Ana aceitou, graças a Deus. E aí nós três fizemos esse episódio, que foi muito bacana. E a Bispa já não era mais a entrevistada, ela era entrevistadora, ela amou participar. E foi muito legal fazer esse episódio com a Ana, porque, como o pastor falou, ela se preparou, ela é vergonhosa, então ela também ela estudou um pouquinho, ela deixou anotado no papel e falou um pouco sobre louvor, sobre adoração. A gente estava até conversando quarta-feira, ontem, né? Depois do culto, que a gente estava no altar, eu, ela, as outras irmãs do louvor, e aí a gente estava orando e depois eu estava comentando com ela, porque essa semana, acho que no
final da semana passada, ela se machucou, ela machucou o braço, a mão, ela estava com a mão toda roxa. E mesmo assim ela não deixou de tocar. Né? No domingo eu ministrei e era ela que estava tocando. A bispa comentou comigo que ela estava machucada, mas aí eu, no nervosismo de ministrar, acabei me perguntando para ela. E ontem eu estava conversando, falei, como é que tá a sua mão e tal? Aí ela falou que estava inchada a mão dela, estava tudo roxo aqui. Falei, nossa, Anne, você tocando, né? E ela falou assim, porque é para Deus. Então é uma menina de compromisso, uma menina inteligente, educada. Sim. Uma menina que para tirar ela do sério você precisa fazer muita coisa. É difícil realmente tirar a Ana do sério. E ela é uma bênção. Foi um prazer para mim participar, fazer essa entrevista com a Ana, conhecer ela, ser amiga dela, conversar, compartilhar coisas com ela. Porque é uma menina de compromisso. Eu falo menina porque eu conheço ela desde criança. E porque ela tem 13 anos também, né? 13 ou 15. Pra mim ela ainda tem 15 anos, ela ainda não passou dessa idade, ela tem um pouquinho mais. Então eu falo menina por isso, mas é uma mulher de compromisso, né? De vida cristã, abençoada e que a vida dela é pra ser serva, né? Porque eu imagino que tem tanta gente que dá desculpas para não fazer, né? Que tipo assim, eu torci, né, bati meu dedinho, já não posso tocar, né? Ela não, ela caiu, ela se machucou, ela me mostrou ontem ainda estava um pouquinho melhor, ela falou, mas estava toda roxa a mão dela e ela tocou domingo, ela tocou ontem, ela vai tocar sábado. Sim. Então é uma menina de compromisso, eu fiquei muito feliz de fazer esse episódio com ela. Bem bacana. A Ana, você vê ela lá no louvor, você fala, nossa, ela é desinibida. Daí você vai conversar com ela, nossa, ela é inibida. Daí você começa a conversar com ela, ela se solta. Sim. Daí vamos levar pro pódio, né? Não, tem vergonha. A primeira tentativa foi frustrada. Mas ela é muito 10, cara. Ela é plantando uma sementinha lá e... É um amor de pessoa. Ela é. Né, Bia? Gosto demais. Ela e a Bia também. Às vezes elas começam a tocar áudio e falam, gente, o podcast é de quinta-feira, claro, porque as duas tocam muitos áudios, é bem legal. A Ana é um amor de pessoa. Bacana. Episódio 15, de novo, né? Aí a gente tava com a formação original aqui, contando um pouquinho, né, da expectativa, né? Praticamente na metade dos episódios que a gente já tinha feito, o Fernandinho tava aqui compartilhando um pouquinho de experiência, e bacana, né? Aqui foi transmitido aquilo que é o nosso bate-papo do dia a dia, o bate-papo da célula, a gente para conversar, contar a experiência, e foi bacana, eu gostei do episódio 15 também. Aí no episódio 16 eu tô acelerando, gente, que o nosso tempo já tá acabando, né? Na régua, elevar a autoestima, qual o seu estilo? A gente trouxe aqui o Edgar, né? Pra falar, assim, menino novo, Edgar 22, 20 anos. 20 anos. Maria tem 19, acho que ele tem 20. Ele tem 20, eu acho. Por aí, a Maria tem 20 anos, a Maria tá com 20. Minha sobrinha tem 2, a Maria já fez 20? Não, ela tem 10 anos. Não, sei lá quantos anos a Maria tem. Mas é menino novo, ela empreendedor, começou a empreender aí, contou um pouquinho da experiência dele, começou a revender cosmético e depois foi abrir sociedade com a irmã dele, né? Tem um salão ali no Ana Rosa, se não me engano chama Esmalteria, o salão deles, bem bacana, assim, e muita coisa que a gente não sabia, né? Acabou aprendendo bastante com ele, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de cosmético. Esse pode também é cultura, gente. Esse pode é cultura. A pessoa que cuida do seu visual chama, alguém lembra? Lógico que não. Visagista. Você quer descobrir, o que vai ficar bom pra mim? Qual o tipo de corte pro seu rosto, Isso. pra sua personalidade. Existe alguém que faz isso. Exatamente, vai no visagista, tem um profissional pra... Quando você não tem, vira isso. Tá lindo, amor, tá lindo. Obrigado. Pessoa totalmente aleatória. Aleatória, nem eu, aleatória. Mas foi bacana. Aí o episódio 7 a gente trouxe o Joe. Jonathan. Joe também, pra quem conhece, o Joe é tímido de tudo, né? Mas estava aqui, veio bacana. Falar um pouquinho sobre jogos, sobre celular, que é a área que ele manja, né? Que ele manja, né? Computador, notebook, essas coisas assim. É um assunto que daí a gente consegue tirar um pouco mais de conversa, né? E é um assunto atual, né? Todo mundo, a maioria, se não todo mundo, tem lá o seu joguinho. Quer que seja um Candy Crush, lá tem no celular um joguinho pra... Um Tamagotchi. Aí eu vi o link.
que a Bia mostrou do É, Tamagotchi. Pô. Ah, era o Paul, né? Eu jogo Tamagotchi eu vi na internet. eu jogo Township. Mario. Mario é Mario é top. Eu tenho que Eu falar. gosto. Do Mario Party só. Mario Party 64. Aí o Joe falou um pouquinho sobre o jogo, né, de console, videogame, pra quem não entende, o jogo de PC, que é o computador, um pouquinho também sobre celular, foi bacana. E pra quem conhece, pra tirar Uma coisa dele, né? ele conversa assim, ligou a câmera, colocou mais gente, o Joe já fica na dele, trava, né? mas foi bacana. Episódio 18, a gente trouxe a Ellen, Que aí já voltou a ser lá no... já voltou a ser lá na igreja, a Ellen que é gestora de redes sociais, falou bastante coisa aí pra quem quer essa área que tá em constante crescimento, né? Porque todo mundo tem que vender, quem não é visto não é lembrado, né? Isso. E assim Tem ela aquela deu... sacada, é isso daqui. Sim, e tem que ter essa visão, né? Com a pergunta que eu fiz pra ela. Ela falou que ela já tem 3, 4, 5, 6 programações já. Sim. A gente estava perto do Natal, ela já estava pensando no Ano Novo, já estava pensando E na... essa semana, ela tava viajando agora essa semana, né? E aí tinha que postar as coisas da autoescola, né? Tudo. Uhum. A minha patroa mandava só uma mensagenzinha pra ela já colocava lá, falava, gente, mas ela já fez. Daí depois ela falou, não, gente, já tinha tudo pronto, tô viajando, mas eu vou ali no quarto rapidinho e faço, continua a minha viagem. E, gente, olha só que bacana, né? Tipo, ela já a mente dela já é lá na frente, Já tá na né? frente, Tá lá na frente. já tá na frente. Foi um tema assim muito bacana, que marketing digital Provavelmente já tá viajando, já tá no carnaval, né? Sim, com Sim, certeza. já pensando na campanha de carnaval, entrando ali na Páscoa já. Bichinha nossa, É bem assim. convite. Aí o episódio 19, a gente trouxe a Juliana, né? Juliana Paiva, do estúdio Juliana Paiva, para falar um pouco sobre estética, né? Estética facial. E assim, falou bastante coisa interessante também, que a gente não conhecia. Legal que ela falou muito assim, a gente pensa em estética, pensa nas meninas, né? E ela veio e falou muita coisa pra homem assim, que a Bia falou, viu só como que é, né? Essa semana eu usei uma técnica que ela ensinou lá. Ah lá. Não vou falar, mas eu usei. É bem legal, quando uma pessoa tem conhecimento, te explica. Sim, A gente de repente vê, vamos ver no YouTube como que é. Daí você conversa com a pessoa com conhecimento de tudo, cara, é outra coisa. É bacana. E uma linguagem simples, né? E assim, graças a Deus, todo mundo que a gente trouxe com uma linguagem simples, né? Que todo mundo consegue entender. Porque tem gente que sabe muito, mas às vezes não consegue passar. Igual a gente sempre fala do professor de química que a gente teve. Nossa, pensa no crânio. Ele ia... Alfredão. Quem já estudou com Alfredão, gente? Quem estudou com Alfredão? Posta aí. Dá o escrevedor. Alfredão é uma figura. Ele ia pra sala de aula com um livro de chamada e um giz. Pra falar sobre química. Fórmula, Ele sabia tudo. tudo, mas ele não sabia explicar. Ele passava toda a matéria e falava assim, vocês entenderam? A gente falava não, ele falava, então vamos pro próximo. Ele não passava de não. Socorro, Deus. O Alfredão era... Ele estudando, pra não ficar assim, Meu a Rosana é Deus. louca, ele também estudou com ele. Não, você vê que o Alfredão era uma figura. O Alfredão era bacana. Muito conhecido, só que pra passar assim era mais complicado. Ele era muito inteligente. Sim, e todo mundo que a gente trouxe tinha essa facilidade. Conhecia e sabia passar. Sim, Conhecia não, conhece e sabe passar, né? O episódio 20 a gente trouxe o Doni Mendes, falar um pouquinho sobre rádio, né? Sobre rádio. A experiência dele aí de alguns anos, né? Aquele vozeirão, né? Sim. Como radialista. De rádio, né? Algumas curiosidades, né, do rádio, porque o rádio é aquela coisa. Hoje, com o podcast, igual aqui, a gente está numa rádio, na rádio Cambé FM, em Cambé. Então você consegue ver um pouquinho do estúdio. Mas o rádio não é visível, né? Mas às vezes a pessoa olha, nossa, aquele cara, como que deve ser a avó, como que deve ser a pessoa com e aquela tal. Fica na eu achei muito curiosidade. legal que tinha que ligar o transmissor, né? Sim. Imagina só como 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, tinha que sair de casa e lá ligar o transmissor para iniciar a rádio. Hoje não, né? Hoje tudo aí automático. Sim, muito mais fácil, mas foi bacana. O 21 a gente teve um episódio de freestyle, né? Sim. A gente meio que entrou no embalo da Copa do Mundo, né? Que foi no... Tinha acabado de ser o jogo do Brasil. Vai começar? Vai falar sobre isso? Me recuso a falar sobre o Copa do Me Mundo. recuso a falar sobre o Copa do Mundo.
Até o próximo ciclo. Até fiquei 3 anos e meio agora, vai ser mais curto esse período. 3 anos e meio de corte. Os nossos vizinhos ganharam, gente. Os nossos irmãos. Não foi eu, foi meu vizinho, não foi eu. Mas porque não mereceu. Perdemos o maior vencedor das Copas do Mundo hoje, né? Pois é, gente. Pelé Verdade. nos deixou, né? O rei do futebol, Edson Arantes. Não, eu falei isso, amor? Não, é porque eu gosto de futebol. Pensando que foi segunda-feira, minha patroa foi segunda. Ela, aonde, Beatriz? Acabou de sair. Não, porque quando a gente tava voltando, meu pai comentou, né? A gente tava voltando de viagem, meu pai falou assim, ih, o Pelé embarcou. Alguém, o seu primo, Alguém falou alguma coisa e pra gente que lá foi sério, mas eu cheguei em casa eu vi que não era. Só que a Bia não viu. E ficou, né? Já achou que era piada. Meu Deus. Aí meu patroa, como, gente? Ele acabou de sair a notícia Bia. Eu falei, mas já que segunda-feira ele faleceu. Ela, Bia, foi hoje. Eu falei, gente, que A isso? gente não sabe, de repente o que aconteceu, É, né? Só divulgar agora. Foi divulgado hoje. É, exatamente. Momento triste para o esporte, mas. Mas eu ouvi algum esportista falando, né? O Edson Arantes morreu, né? Mas o Pelé. Ele vai eterno, eternamente. né? Pelé. A pessoa falou isso mesmo, é diferente, né? Tem o Edson e tem o Pelé. Exatamente. Bem bacana. Episódio 22, a gente trouxe a Josi, né, minha irmã, Sim. falar um pouquinho do Bacana do demais. testemunho dela, falar um pouquinho como porque ela é funcionária e ela também é patroa. patroa, né? Ela também tem junto com o Marcelo, eles têm lá o restaurante deles, a Wok, que marcamos bobeira, a gente Sim. podia ter pedido ali um Josi, combinadinho. você está convidado pra semana que vem, tá? A gente vai lá na Wok. Exatamente. Lá na hora. Mas foi bacana o testemunho dela e ela tá, né? Ela, minha mãe, assim, a minha família tá namorada desde o... E o mais Desde engraçado, o tá aqui o mais engraçado da Josi. O casal formado que não era culpa dela. Não, Não é. Muito interessante, Não tem nada a ver, cara, gente. muito interessante. Não tem nada a ver com isso. Não verdade. faz parte Eu, disso. tipo, eu não consigo irritar nisso, mas Não foi Dois cumprido na história. 2 anos, gente, eu frequentava sempre a casa dela. Era praticamente todos os sábados que eu ia dormir na casa dela. Eu chegava lá, ele não tava. Quando eu ia embora, ele chegava e não encontrei. Não encontrei. Fui conhecer Que ele legal. na igreja quando ele foi em outra situação. Verdade. muito legal. Bem interessante isso. A Sim. Josi não foi o cupido. Não foi culpa da Josi. O Esther tava em O Easter. embelezamento. Tá. Ah, Jesus amado. Diferença 6 da meses Rainha. era do que esses 6 meses? De sono da beleza. Como vocês acham que veio tanta beleza assim? Por isso que eu Achei que dormia. ia perguntar onde vem tanto sono, porque eu não sei até hoje até onde vem. E tá lá. Não. Episódio 23. Tivemos o casal falando a respeito de relacionamento duradouro. A gente tava de resguardo. Essa semana a gente dia. Tá. Novidades É verdade. pro casal. No 2023 tem casamento, tá, gente? Vai ter um bolo no Uhul. podcast. Primeira mão, hein, gente? Primeira mão. Aí a gente faz um episódio como casados, tá? Bastidores. Aí a gente deixa eles fazer sozinhos. Não. sei. Não, Tem que estar Aí, sempre pra mim. aí a gente transmite. Aí o episódio 24, a gente teve a Dinha, né, pra falar sobre pet. Aprendemos que não é mais dono, proprietário, e sim tutor, Sim. não do bicho, do animal, mas do Não. pet. Então, bem bacana, foi Muito legal. bem muito legal, assim. Nossa. Não pode dar alho, não pode dar cebola, não pode dar comida pro peixe. Exatamente, é ração, um petisquinho ali de vez em quando pra agradar. Castre o seu pet depois do primeiro cio, tanto gato quanto Ô, Dinha, cachorro. vai lá em casa. Minha mãe trouxe o cachorro dela, vai lá. Te passo o contato dela, tem um contato dela. Vocês viram que ele Tá? fez ontem. Ô, Jesus. Mas deixa Deixa abaixo. abaixo isso daí. É um assunto um pouquinho maior. Aí semana passada a gente tava aqui. Foi o troco, né? Porque Sim. a gente fez um Sim. só nós dois, aí teve o troco só vocês dois, né? Aí aproveitamos o tema de vocês de relacionamento, E continuamos. Legal. continuamos para falar um Foi pouquinho muito sobre top. sobre diálogo, casamento. comunicação. Ou Legal. relacionamento, não é casamento. E hoje estamos aqui no episódio 26, Retrospectiva. na retrospectiva aí, lembrando aí, e acabou o nosso tempo. Estourou o tempo e a gente tinha muito mais coisa pra falar. Sim, aham. Mas Cara, é isso aí, uma hora é nos pouco. próximos a gente acaba falando. Mas algo muito importante que a gente vai falar hoje, a gente não vai dar a agenda da semana, né? Isso. Mas 2 eventos.
que a gente vai falar. Sábado agora, a nossa vigília da virada, a partir das 10 horas. Isso, a tradicional vigília da virada. Às 10 horas da noite, a gente vai até meia-noite, né? A previsão meia-noite. Vamos passar o ano aí orando, clamando a Deus. Termina o ano e inicia o ano, né? Orando. Buscando a Deus. Tem o nosso ato profético, tradicional ato profético também, onde quem esteve aí frequentando a Moriá esse último mês de dezembro, você recebe lá uma folha, né, com uma instrução para você escrever os teus pedidos, os teus projetos para o ano de 2023. E aí a gente vai ter lá um momento onde a gente vai colocar dentro de uma arca e essa arca vai ser fechada e durante todo o ano de 2023 é bissexto? Não, né? Não. 23 não. Então 365 dias do ano de 2023 alguém vai estar orando pelo teu pedido para que aconteça. A carta que o Fer... Foi essa carta ou foi outra carta? Que você comentou? Não, foi outra. Né? Ah, tá. Foi outra. Mas na carta da Moriá também tinha. Também colocou. Não leu porque não tinha como. Mas é bacana, vem fazer parte com a gente. Você nunca participou de uma vigília, de uma virada? Vem com a gente, aí vai acontecer na nossa sede, aqui em Cambé, na Belo Horizonte 529, a partir das 10 horas da noite. Então dá tempo de você se programar para preparar a tua janta, acaba aí meia-noite e pouco aí, mais ou menos até 3 horas da manhã você tá liberado, não, tô brincando. Acaba ali, a gente passa orando aí a virada de ano. E é bênção do Senhor. A primeira que o Fernando vai passar com a gente, né? A segunda. A segunda, é verdade. Não, verdade, desculpa, Fer. No ano passado, que vocês estavam ceando, eu estava dormindo junto com a Tina. Vocês lembram? Que choveu um monte esse ano, né? Choveu bastante, a gente foi na casa da Bia. Daí ficou eu e a Tina dormindo na sala e vocês ceando. É verdade, olha, tinha. Sim, porque a gente saiu da vigília. E eu dormindo na vigília? Não, na vigília não. Ajoelhei por aí e eu dormi? Isso direito, irmão. Não é de dormir. Perdão, Fer, perdão. E no dia 22, porque dia 19 de janeiro, já 2023, é o aniversário da Igreja Moriá, 24 anos. A gente vai estar completando. E no dia 22, a gente vai estar aí, que é um domingo, né? Vai estar celebrando o aniversário da Igreja Moriá. E vamos estar recebendo um convidado assim, muito especial, muito top, que é o Asaf Borba, né? Pastor, cantor. Um dos maiores nomes da música gospel brasileira, junto com o Ademar de Campos. Sim, não tem outros. Se hoje você não canta hino, a gente canta hinos congregacionais, né? Ele junto com o Ademar, é um dos criadores, vamos dizer assim, precursores, responsáveis pelo hino congregacional. E muita música. Muita música que você conhece é do Asaf Borba. Alto Preço. Essa semana eu gosto muito de ouvir Asaf Borba, Ademar, esses cantores mais antigos, Alto Preço, como que é aquela? A luz que Jesus em tua presença. Nossa, eu não vou falar aqui porque eu vou acabar esquecendo um monte. Mas tem Ao Único. Nossa, é muita música. Que a gente canta e que eles, que é a autoria deles, né? Deles, do Ademar. Então, mas é o Asaf Borba, gente. Dia 22 de janeiro. Muito legal. Nos dois cultos, né? Nos dois cultos, tanto manhã quanto noite. Ele vai estar aí ministrando louvor. Sim, bem bacana. Eu estava conversando com o Felipe, que é o nosso baterista, ele estava falando, nossa, será que a gente vai tocar e tal? Mas tipo assim, Asaf Borba sozinho já é um ministério, né? Já é um ministério inteiro. Já é um ministério inteiro. Então, assim, você é nosso convidado, ajuda, tá nas nossas redes sociais aí, na de cada um aqui, nas redes sociais da Igreja Moriá, ajuda a gente a divulgar tanto a vigília quanto o evento aí com o Asaf Borba. Vai ser bênção de Deus, gratuito, né? Para quem quiser participar. Eu até comentei, pessoal, a nossa agenda hoje vai ser focada nesses dois eventos. A nossa vigília, sábado agora, dia 31, e aí o nosso culto de aniversário da Igreja Moriá, dia 22, recebendo aí o Asaf Borba, grande homem de Deus, assim, muito bacana. Todo mundo que ouve, dá um depoimento sobre Asaf Borba, fala assim
compromisso dele com a obra de Deus e da humildade dele, assim, bem bacana e bem gostoso, assim, bem bênção de Deus. Amém? Antes da gente terminar, Pode falar. a gente tá no penúltimo dia, né, dia 29, então daqui a 2 dias, como o pastor falou, que a gente faz escrever carta, das nossas orações, a gente coloca lá os nossos pedidos para 2023. Então, hoje à tarde eu fui lá na casa da minha mãe levar as meninas e aí a gente estava vendo na televisão aberta, passando só sobre o Pelé, né, sobre a morte dele. Aí minha mãe comentando, falando assim, né, que durante o ano inteiro, né, tanta gente que morreu, e aí ela falou assim, bom gente, agora chega, né, agora já é final de ano, não precisa mais ninguém, e ainda hoje, dia 29, no quase último dia, ainda, né, tivemos essa perda do Pelé, mas minha mãe ainda fez um comentário que cortou meu coração, que ela falou assim, mas a pessoa mais importante da minha vida eu também perdi esse ano, que foi a minha avó, que é a mãe dela. Sim. E aí eu fiquei pensando, né, nisso, então a gente tem muitos planos, muitos projetos para 2023, então que você venha realizar esses sonhos, esses projetos, porque eu quero falar sobre coisas boas, né, eu não quero falar sobre tristeza, mas é algo que talvez a gente não está esperando. Então como a gente não está esperando, a gente vai postergando, a gente vai deixando para depois, a gente deixa de passar momentos bons com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, achando que a gente pode fazer amanhã, mas a gente tem que, vamos colocar esse projeto em 2023, né? Se você vai fazer a tua cartinha, escreve, coloca isso também, coloca que você quer ser feliz, que você quer passar momentos bons com a sua família, com as pessoas que você ama, para você estar junto, porque foi triste ouvir minha mãe falando hoje assim, a gente perdeu tanta gente nesse ano, e eu perdi a pessoa que é mais importante da minha vida, e na hora que ela falou, daí eu falei assim, nossa, sabe assim, quando dá aquele baque, né, que realmente, né, é um momento difícil e tal, mas eu não quero deixar esse momento triste, mas o que eu quero falar com isso que eu ouvi hoje é que o nosso ano de 2023 seja um ano onde a gente não tenha arrependimentos, que a gente faça, não saia por aí fazendo loucuras, não é isso, mas que a gente planeje, que a gente não deixe de viver por conta de situações difíceis, porque uma vez eu estava ministrando e eu falo sobre isso, às vezes a gente está passando por um momento difícil, a primeira coisa que a gente faz é sair da igreja, sair da presença de Deus, mas não é só isso que a gente faz, a gente também deixa de viver. A pessoa que está do nosso lado fala, vamos passear, vamos fazer algo interessante, não estou afim. Então a gente deixa de viver por conta de situações, por conta de problemas, por conta de dificuldades. Eu não estou dizendo que 2023 não vai ser um ano difícil. Talvez você vai passar por situações complicadas, mas que a gente possa viver, que a gente possa não se arrepender, ter planos, ter projetos, tudo pautados nos planos e projetos do Senhor, claramente, mas que a gente não venha ter arrependimentos lá no finalzinho de 2023, de dizer assim, nossa, deixei de fazer coisas que eu queria, coisas que o Senhor tinha para a minha vida e eu acabei por conta de tristezas, por conta de situações, eu não fiz. Né? Então, que tudo aquilo que você escrever na tua carta, mesmo você que não vai escrever, tudo aquilo que você sonha e planeja de bom, de concreto para 2023, que você venha a realizar, venha a fazer na presença do Senhor, segundo a vontade de Deus, sempre com o Senhor no centro da tua vontade, mas que você não chegue no final de 2023 com tristezas, com arrependimentos de coisas que você deixou de fazer por conta de situações difíceis, mas que tudo aquilo que você planejou e que o Senhor planejou para a sua vida venha se realizar no ano de 2023. Amém. Amém. E é isso aí. Bia, muito obrigado pela sua Obrigada. presença. Feliz ano novo para todo mundo. Deus abençoe. Márcia. Deus abençoe, gente. Um feliz ano novo. Que a gente esteja aqui de novo ano que vem, semana que vem, estejamos juntos. Deus abençoe a todos. Fer, brigadão. Obrigado, pessoal. Lembrando, daqui a pouco vai estar no canal esse pod do YouTube. O vídeo a gente vai subir lá. Contamos com vocês no ano que vem. Muito obrigado por esse ano. Conforme a gente disse, bateu nossas expectativas e superaram as expectativas que a gente estaria aqui. E é sempre um prazer estar com vocês, tá ok? Deus abençoe e bom ano novo para vocês. Fernandinho, acompanhando a gente aí, brigadão. Fernandinho dos bastidores. Isso aí. Pastor.
Muito obrigado, gente. Agradecer vocês aí, assim, tem nem o que falar. Tem uma ideia, lança no grupo lá, o pessoal já corre, já vai, já faz, já... Nunca a gente recebe um não, mas sempre estamos aí dispostos a fazer e entender que é por algo maior, né? Como eu gosto de dizer. É isso aí. É por algo maior, isso que é importante. Que 2023 possamos estar aqui novamente e crescendo cada vez mais. E quem sabe você tá desse lado aqui para ajudar a gente. Vem com a gente. Abração, gente. Abraço, pessoal. Até mais. Deus, Abençoe. até mais. Obrigadão.